Iremos ver o estudo da ecografia abdominopélvica, da distribuição anormal dos gases abdominais, do íleus paralítico e do íleus mecânico e como fazer o seu diagnóstico radiológico. Continuando depois no estudo imagiológico do abdômen. Quanto à ecografia abdominal, e uma vez que fizemos a avaliação da anatomia seccional por tomografia computurizada, é possível também, em ecografia, e tentando estabelecer um paralelismo, a visualização espontânea dos vasos permeáveis, quer de artérias, quer de veias, que em modo B aparecem desprovidas de sinal interno e são, por isso, anecogénicas. E depois também o exame permite a avaliação de estruturas canalares de uma forma extremamente bem executada, nomeadamente das vias biliares e do vírsum, onde tem clara vantagem comparativamente às técnicas seccionais, a outras técnicas seccionais, como é o caso da tomografia computurizada. Há vários tipos de ecografia que conviria desde já também referir: a ecografia dita extracorporal, como a ecografia abdominal, pélvica ou cervical, mas há também outras formas de executar a ecografia, nomeadamente a endocavitária, que poderá ser efetuada por via transretal ou via transvaginal, e mais recentemente apareceu também a chamada endosonografia ou ecografia endoscópica, portanto um tipo de ecografia que está simultaneamente associada aos exames endoscópicos. Em relação à terminologia utilizada na ecografia, e na ecografia concretamente abdominal, mas enfim, sendo generalizável para todos os tipos de exames, as estruturas dos órgãos refletem a sua diferente impedância acústica e assim nós podemos catalogá-las essencialmente nas imagens de tipo sólido, que são medianamente ecogénicas, aparecendo relativamente cinzentas nas imagens, as imagens de tipo líquido, também ditas econegativas, que se caracterizam por uma ausência de ecos no interior, uma vez que existe facilitação dos ecos através das estruturas líquidas com a sua acumulação posterior, o que constitui o chamado reforço posterior dos ecos. Portanto, as estruturas líquidas puras, como os quistos, por exemplo, caracterizam-se por produzirem uma imagem econegativa com reforço posterior dos ecos devido à tal facilitação dos ecos que referi. Depois há, obviamente, estruturas que são relativamente impermeáveis aos ultrassons e que irão refletir na sua superfície interior todos os ultrassons que aí chegarem. São as chamadas estruturas ditas ecogénicas ou refletivas e é o que sucede, por exemplo, com os cálculos que condicionam uma imagem muito ecogénica com cone de sombra posterior, ou ainda, por exemplo, o que sucede com o ar, que condiciona uma grande deflexão dos ultrassons em todas as direções, portanto não condicionam uma reflexão ordenada, mas sim uma deflexão em todas as direções e por isso associam-se de facto a uma imagem muito ecogénica, embora não haja este cone de sombra posterior que está associado às imagens de tipo litiásico. Por ecografia devemos também e podemos avaliar a homogeneidade, a estrutura das vísceras maciças, nomeadamente a sua homogeneidade, à exceção, obviamente, das estruturas vasculares, sendo que a maior parte, por exemplo, dos tumores apresentam normalmente texturas heterogéneas, facilmente identificáveis. E aqui temos alguns exemplos de imagens ecográficas em que é possível observar a imagem correspondente ao parênquima hepático, que tem uma tonalidade acinzentada, portanto uma estrutura medianamente ecogénica. São visíveis várias estruturas anecogénicas traduzidas por imagens pretas que correspondem às estruturas vasculares permeáveis, neste caso concreto imagens de vasos de veias hepáticas e também de uma veia, um ramo da veia porta. E na imagem da direita podemos observar a imagem da vesícula biliar com o seu conteúdo perfeitamente anecogénico e uma imagem de parede fina e irregular, contrastando com a imagem medianamente ecogénica do fígado. Por último, ainda mais à direita, observa-se a imagem correspondente à veia porta, permeável, portanto desprovida de ecos internos.
Nesta imagem tenta demonstrar-se apenas a possibilidade que existe em ecografia de realizar cortes em diferentes orientações espaciais e, por isso, com toda a facilidade, seguir o trajeto da via biliar principal a nível do pedículo hepático. Essa é a imagem que se demonstra em onde o via biliar está pintada de verde, dobrando a veia porta que se encontra azul imediatamente por baixo e no meio, entre estas duas estruturas, o ramo direito da artéria hepática. Essa é a imagem que podemos ver do lado direito, agora sem a sobreposição de cor, e também, por último, a comparação com a imagem de tomografia por ressonância magnética. À direita, a imagem da vesícula biliar, em que observamos o conteúdo anecogénico da vesícula e, mais uma vez, a possibilidade de executar cortes em várias orientações espaciais, como podemos ver aqui, em que é claramente aparente o conteúdo anecogénico da vesícula e um corte no plano transverso e outro corte no plano longitudinal. Portanto, esta é que é a grande, digamos assim, a grande vantagem da ecografia em relação a outras técnicas, é a possibilidade de dar este tipo de cortes em várias orientações. Claro que hoje em dia, através do recurso a outras técnicas de observação, podemos obter imagens com sobreposição de cor, como nestes exemplos que estão aqui demonstrados, para avaliação do fluxo circulante, nomeadamente a nível, como se demonstra, das veias hepáticas, da veia porta, ou mesmo da veia cava inferior, e medir o seu fluxo através da análise Doppler e através dos vários tipos de análise Doppler. Aqui, no caso concreto, é uma análise por Doppler-cor, poder-se-á efetuar uma análise Doppler-cor e simultaneamente espectral, como se demonstra no exemplo seguinte. Aqui podemos observar uma trombose da veia porta, em que, em modo B simples, a veia porta perdeu aquele aspecto anecogénico que verificávamos quando a veia era permeável, e tornando-se cinzenta devido ao preenchimento do seu lúmen pelo trombo. Na imagem da direita observamos um Doppler espectral e simultaneamente com cor, portanto um Doppler triplex, em que está a ser estudada uma pequena massa hepática adjacente à vesícula biliar, que demonstra alguns pequenos focos de cor no seu interior, e depois está a ser obtido um espectro na imagem da esquerda. Este espectro permite, logicamente, a diferenciação das lesões em lesões com características vasculares arteriais ou venosas, permite ainda a medição das velocidades instantâneas a nível dos vasos, expressas em metros por segundo ou centímetros por segundo, neste caso estão aqui expressas em metros por segundo, e o que está a ser medido essencialmente é o pico sistólico e o pico diastólico de um espectro arterial. O espectro venoso será, obviamente, um espectro contínuo, sem esta flutuação entre sístolo e diástolo. No setor abdominal mediano, na região epigástrica, portanto, podemos reconhecer a imagem do pâncreas. O pâncreas tem uma textura muito semelhante à do fígado, é apenas ligeiramente mais ecogénico, é facilmente observável através da janela acústica que nos é fornecida, nomeadamente pelo lobo esquerdo do fígado, e tem uma morfologia arciforme, sendo posteriormente delimitada pelas estruturas vasculares que aqui se apresentam na imagem da esquerda apenas em modo B simples, na imagem da direita com sobreposição simultânea de cor. Podemos ver que, portanto, contígua à face posterior do pâncreas está imediatamente a veia esplénica, a que se segue o confluente esplenoportal para formar a veia porta. Imediatamente atrás desta encontramos o espaço ecogénico, constituído por gordura retroperitoneal, onde estão os vasos mesentéricos, em particular a artéria mesentérica superior. Mais atrás ainda temos a imagem da aorta e da veia cava, neste caso cortados em plano transversal. Os cortes do hipocôndrio esquerdo, também a nível do abdômen superior, são dominados pela imagem do baço. O baço tem uma textura, também ela relativamente homogénea, é um órgão medianamente ecogénico, está imediatamente abaixo da cúpula diafragmática esquerda, conforme se pode também observar com facilidade através da imagem ecogénica que delimita o diafragma.
e muitas vezes o seu hilo pode ser reconhecido também com estruturas vasculares com ou sem sobreposição simultânea do Doppler. É óbvio, quando sobrepomos, por exemplo, o Doppler-cor, é natural que possamos ver mais estruturas vasculares do que aquelas que nos é permitido identificar quando o modo B simples é realizado. Nesta imagem tenta-se sintetizar basicamente os três grandes tipos de lesões existentes ou de ecoestruturas existentes no exame ecográfico. Tratam-se de lesões hepáticas e uma lesão das vias biliares. Na imagem da esquerda podemos observar uma imagem nodular ou arredondada, anecogénica, sem ecos internos e que demonstra reforço dos ecos posteriores. Neste caso tratava-se então de um quisto biliar simples e estes são os sinais semiológicos em geral associados a esse tipo de lesões. Na imagem do meio observamos pelo contrário uma formação nodular que agora é ligeiramente mais branca, portanto mais ecogénica que o parênquima hepático. O parênquima hepático tem a sua tonalidade acinzentada medianamente ecogénica habitual, é delimitado externamente pela cúpula diafragmática. Portanto, como se vê, a ecografia, com toda a facilidade, distingue entre o que é uma estrutura sólida ou uma estrutura líquida apenas através da simples observação, mesmo em modo B. E por último, à direita, a imagem de um cálculo. Trata-se de uma imagem de ecografia endoscópica, de um cálculo na porção distal da via biliar principal, com o seu aspecto hiperecogénico, despertando um intenso cone de sombra, onde não há qualquer possibilidade de explorar os ecos, uma vez que estes são totalmente refletidos a nível da face anterior do cálculo. Dado que a ecografia é um exame de excepcional qualidade e dotada de grandes capacidades para a detecção e estudo das lesões de tipo líquido, compreenderemos com facilidade que será um dos métodos preferenciais para a identificação quer dos derrames, quer pleurais, quer peritoneais. Na imagem da esquerda observamos a imagem correspondente a um derrame pleural e a um derrame subhepático, facilmente identificados como imagens anecogénicas, desprovidas de ecos internos, e mesmo podemos catalogar o tipo de derrame que estamos a observar, como na imagem da direita, onde interposto entre o fígado e a cúpula diafragmática também vemos líquido, mas agora não é um líquido puro, demonstrando septações internas. Portanto, a ecografia tem todo este potencial na análise estrutural das lesões e das vísceras maciças que pretendemos estudar. A observação pélvica é necessária, a observação pélvica através da utilização de uma janela acústica. Essa janela acústica terá que ser a bexiga em reflexão, que de facto permite uma excelente visualização das vísceras intrapélvicas, quer da próstata, quer ainda do útero e dos anexos, dos ovários. Na imagem da esquerda observamos também como é possível o diagnóstico de uma formação expansiva sólida, medianamente ecogénica, no interior da bexiga anecogénica. Vemos a imagem correspondente à parede e claramente se identifica um tumor vesical sem grandes problemas, portanto um diagnóstico extremamente fácil. Na imagem em cima da direita observamos uma imagem de um corte transverso do útero, também visualizado através da janela acústica da bexiga, e o que estamos a ver é um dispositivo intrauterino que não está na cavidade endometrial, mas antes migrado próximo do ovário direito. Portanto, um caso de migração do dispositivo intrauterino para uma sede extrauterina. Por último, em baixo à direita, podemos observar como também aqui é possível efetuar análise Doppler simultânea, realizando uma verdadeira análise quer com sobreposição de cor, quer ainda com espectro, e podendo verificar a vascularização de lesões sólidas, de lesões líquidas, e assim estreitar as margens, a nossa capacidade diagnóstica e estreitar os diagnósticos diferenciais e a diferenciação, nomeadamente entre lesões benignas e malignas.
Nesta imagem demonstra-se o tipo de imagem observada e obtida através das ecografias endoluminais ou endocavitárias. Hoje constitui uma forma extremamente poderosa de análise, por exemplo, do útero, a ecografia endocavitária ou a ecografia dos anexos, nomeadamente para monitorização dos ciclos foliculares hormonalmente estimulados, e podemos observar aqui concretamente a imagem do útero e a fina imagem ecogénica correspondente a uma cavidade endometrial perfeitamente virtual. É também possível medir a espessura do endométrio com esta técnica, e este exame é, pois, muito informativo, sobretudo na avaliação das pacientes com metrorragias. No exame da direita, observamos um estudo endocavitário transretal, por via transretal, da próstata, em que também aqui é possível identificar com clareza a divisão da próstata nas suas duas regiões, a próstata glandular periférica, onde efetivamente existe a possibilidade de se desenvolverem, ou a possibilidade predominante de se desenvolverem as neoplasias prostáticas, e a região fibromuscular central. A região glandular periférica, assinalada com as letras E e D, nomeadamente esquerdo e direito, são em geral mais ecogénicas que a região central fibromuscular. As grandes indicações da ecografia, e deixando só um pouco, por momentos, o abdômen para falar só nas grandes indicações desta técnica, são, a nível do pescoço, a avaliação quer da tiroide, quer das glândulas paratiroides, dos vasos do pescoço, com a possibilidade de executar exames Doppler, carotídeos, de grande valor hoje em dia para a orientação de pacientes para outras terapêuticas complementares, no caso, sobretudo, de estenoses e de placas de atroma. Podemos observar e efetuar estudos quer de glândulas salivares, quer ainda o diagnóstico das adenopatias laterocervicais ou de outras cadeias a nível do pescoço. No tórax podemos executar exames da parede torácica, podemos observar e estudar derrames pleurais e, em particular, a existência ou não de septação interna, o que também é um critério fundamental para a eventual punção de drenagem orientada por ecografia, e podemos estudar algumas massas torácicas, aquelas que têm, obviamente, um contacto parietal e não têm pulmão interposto. Finalmente, como é óbvio, no mediastino é avaliado o coração excelentemente por ecocardiografia. No abdômen, a ecografia presta hoje um serviço de grande valor na avaliação inicial do fígado, do pâncreas, do baço, dos rins e das suprarrenais, sabendo, por exemplo, que estas glândulas raramente são identificadas em situações normais, em particular do lado esquerdo. Na avaliação da vesícula e vias biliares, onde constitui uma técnica de primeira linha. Na avaliação dos vasos, que sabemos neste momento qual o seu comportamento quando se encontram permeáveis, quer por modo B, quer com análise Doppler. Na avaliação da bexiga, do útero, dos ovários, da próstata e das vesículas seminais. É, no entanto, um exame menos bom, menos ótimo para a avaliação das estruturas digestivas. Isso, o que não quer dizer, no entanto, que não permita o diagnóstico de espessamento de paredes de ânsias intestinais. Só que pequenas lesões são, de facto, vistas de forma inconsistente por ecografia, tanto mais que é necessário que a ânsia não esteja distendida com muito gás para que essa observação possa, de facto, ser minimamente feita. Por último, a ecografia é também, hoje em dia, extremamente utilizada na avaliação de estruturas superficiais, onde pode ser executada a ecografia muscular, do tecido solar subcutâneo ou, inclusivamente, ecografias articulares. A ecografia presta também um serviço de grande valor como técnica de apoio a intervenções dirigidas, a biópsias dirigidas, à colocação de drenos, enfim, portanto, a um sem número de procedimentos de intervenção realmente facilmente executados com esta técnica.